Aleluia. Eu estou tão feliz. Você também está? Aleluia. Assim, se a decisão desses irmãos que irão se batizar hoje fosse depender da sua alegria ou daquilo que você comunica como sendo um filho de Deus, e essa nova vida, eles tomariam a decisão correta ou eles teriam desanimado? Pastor, não entendi nada. Pois bem, eu no final da frase também não entendi. Mas o que eu quis dizer é que se fosse depender de você, se essas pessoas que fossem se batizar aqui fossem depender de olhar para você e saber se Deus é bom, se Deus é capaz, se Deus é grande. Querido, nós não somos atores e atrizes nesse lugar aqui hoje. Nós não temos pessoas que foram pagas para animar quem decidiu viver por Jesus. Amém? Isso aqui é real. São pessoas que dia após dia têm tido a sua experiência com o Senhor. Eu falei hoje pela manhã, quero repetir, eu estava conversando com uma pessoa, na quinta-feira agora, e ele estava me falando de uma experiência que ele teve com Deus, assim, extraordinária, no carro dele, e quando ele terminou de falar, eu disse para ele, rapaz, e se isso que você viveu eu dissesse a você que é uma mentira? Ele disse, pastor, me perdoe, mas não tem como, eu sei o que eu vivi. Amém? Queridos, o evangelho não é o que você ouviu de outro. O evangelho é o poder de Deus, é a experiência própria entre você e o seu Pai, e o seu dono, e o seu Deus. Amém? A Bíblia diz que Ele deseja se revelar a cada um de nós. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo, por favor, Efésios, capítulo 2. Quantos aqui nos visitam pela primeira vez? Levanta a mão. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Que alegria ter cada um de vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Amém? Efésios capítulo 2, nós vamos ler do verso número 1 até o verso número 10. Efésios 2, do 1 ao 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, não é maravilhoso quando tem um Deus? Um mas. Não é maravilhoso? Querido, o texto está falando de quem nós éramos. Pecadores, fadados ao fracasso, separados, inimigos de Deus. Mas então ele vem, mas Deus, sendo rico em, por causa... Ixi, gente, acende a luz aqui, deixa eu ver se o pessoal está dormindo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Tudo bem? Vamos ler de novo? Mas Deus... Ei! Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela... Não está no telão? Quem que está aí? Põe para mim, por favor, verso 8. Foi? Porque pela... sois salvos, mediante... Uma pausa aqui. Ninguém que está nesse salão pôde salvar-se. Isso é maravilhoso.
Não tem um aqui que tenha sido mais bonzinho que o outro, a ponto de dizer, eu me salvei. Coitado de você que precisa de alguém para fazer isso. A Bíblia deixa claro, querido, não são boas obras. Não é você quem se salva. Precisava um morrer, precisava um obedecer até a cruz. E Jesus fez isso. Pastor, assim, a impressão que eu tenho é que nos cultos de batismo você quer falar de Jesus para mim como se eu não conhecesse. Você tem essa impressão? Porque, querido, se essa verdade do Evangelho não é o que nos motiva, o que vai nos motivar? Se João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Se não é isso que motiva a mim e a sua vida todos os dias, o que é que nos motiva? A Bíblia diz que foi o grande amor com que Ele nos amou, que fez com que eu e você fôssemos salvos. Amém. Deixa eu continuar lendo. 8 de novo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Não existe um nessa sala que possa dizer, eu fui melhor, eu sou melhor do que você. Todos nós fomos salvos por intermédio de Cristo Jesus. Sem Jesus não existe salvação. Quando perguntado a respeito dele, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o único acesso que nós temos a Deus. E vocês entenderam isso? É por isso que hoje nós vamos ter essa festa. São pessoas que confessaram, creram com seus corações, confessaram com a sua boca. E essa noite elas vão gritar para todos que estão aqui, demonstrar a todos que estão aqui, que elas decidiram viver por Jesus, para Jesus, obedecendo a Jesus. Enxergaram e reconhecem em Jesus o autor e consumador de sua fé, em Jesus a verdade, o caminho, a vida. Aleluia, deixa eu continuar lendo para você. Romanos 5,19 diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Você pode repetir assim comigo, em Cristo Jesus, eu fui feito justo. Aquele que já entregou sua vida a Jesus não é mais um pecador, ele é justo. Eu falei para as pessoas que iriam se batizar, o batismo não é evidência de uma pessoa pura, não é evidência de uma pessoa que não vai errar, mas é a decisão de uma pessoa que entendeu que ela só consegue ser melhor em Cristo Jesus. Querido, eu tenho conversado com algumas pessoas e é o que o ser humano pode fazer até que Jesus o salve. É assustador a maldade que o homem pode se tornar, ou alimentar dentro de si, até que Jesus venha e mude essa natureza. Eu gosto muito de algo que minha esposa fala, Jesus não é alguém que te transforma por fora. Ir para o Evangelho é uma mudança de natureza. A Bíblia diz que o teu espírito, querido, a Bíblia só fala de 2 tipos de pessoas, os mortos e os vivos. E é exatamente o que o texto está dizendo. Deixa eu tirar aqui porque ficou calor. Eu estou com a térmica por baixo aí. Ó, eu preciso malhar. Que aí eu vou pregar assim. Porque a Bíblia diz, querido, que aquele que pecou, aquele que nasceu e não entregou a vida a Jesus, ele é pecador. E foi justamente o pecado que nos afastou de Cristo Jesus. Então você, até que entrega a sua vida a Jesus, é morto espiritualmente. Mas uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que você foi vivificado. E o Espírito de Deus se une ao seu espírito. E uma mudança de natureza faz com que você agora passe a viver aquilo que Deus tem para a tua vida.
todos fomos criados em Cristo Jesus. Todos fomos criados por Deus. Mas filhos de Deus, somente aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Jesus não é, querido, preste atenção, nós vemos a palavra falando, enquanto Jesus esteve nessa terra, Jesus só foi duro com religiosos. Jesus só foi duro com pessoas que queriam imprimir a maneira como você deve se portar, muitas vezes não praticando aquilo que era dito. E Jesus era duro com eles, chamando eles de hipócritas, chamando eles de víboras, chamando eles de coisas que a gente olha e se assusta. Mas todas as vezes que Jesus teve um encontro com um pecador, ele era o próprio amor, ele se movia de íntima compaixão, porque ele sabia, e ele diz, foi para os doentes que eu vim. Pastor, a igreja essas pessoas que estão aqui são pessoas perfeitas? Aí você diz, finalmente reconheceu o meu potencial. Eu estou aqui há tanto tempo, pastor, e você nunca falou sobre isso, acho que chegou a hora. Querido, não somos. Mas a Bíblia diz algo maravilhoso, ela diz em Provérbios 4,18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É maravilhoso porque se você tivesse a oportunidade de conversar com pessoas que estão no Evangelho há algum tempo, elas poderiam te dizer, como é maravilhosa a transformação que ela tem vivido dia após dia. Amém. E é exatamente isso que o Evangelho nos proporciona, querido. Essa novidade de vida, essa alegria de viver agora, amando ao Senhor. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, e não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A Bíblia deixa muito claro a posição que eu e você conquistamos por intermédio de Cristo Jesus hoje. Amém. Eu gosto de um exemplo que diz, se você lê o Velho Testamento, e aí a pessoa diz, eu não consigo compreender, eu tenho a imagem de um Deus que pune, de um Deus que mata, eu tenho dificuldade de compreender esse Deus amoroso. E eu gosto do exemplo que diz que é como se um ser humano estivesse do lado de fora, tentando falar com um peixe. E por mais que ele bata no vidro, e por mais que ele tente conversar com o peixe não consegue compreender o que aquele homem está dizendo. Ele não consegue ter clareza de quem é aquele homem. Então, já não satisfeito em ter essa relação distante com o homem, ele se torna um peixe. E ele vai para dentro do aquário. E agora dentro do aquário, em Cristo Jesus, ele pode revelar a mim e a você o caráter de Deus. Amém? Então, se eu e você queremos conhecer quem é Deus, nós olhamos para Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu estou tão feliz e tem algo que alegra demais o meu coração, é ver a transformação que a palavra de Deus pode trazer e fazer em cada um de nós. Amém. Você é prova viva do que Deus tem feito? A Bíblia diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você pode ir no seu lugar, render graças ao Senhor? Pastor, mas assim, do nada? Não, do nada não. É tudo para Ele aqui. É tudo dele aqui. Você pode render graças ao Senhor aí do seu lugar, sentado mesmo? Nós estamos fadados ao inferno, querido. O inferno era o nosso lugar. Mas Cristo Jesus mudou a nossa rota. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor com que nos amou. Obrigado porque esse amor,
interceptou, esse amor mudou o nosso destino, mudou a nossa rota, mudou o lugar em que nós estávamos caminhando. Eu gosto de um exemplo, querido. Eu falei ele esses dias atrás. Eu ouvi esse exemplo e achei bem interessante. Mas é como se em uma cidade pequena não pudesse ser praticado crime algum. Então eles viviam muito bem naquela cidade. E então um homem pratica o crime. E a pena para quem praticasse o crime era a morte. Então esse homem pratica o crime, ele vai preso. E quase que toda a cidade vai perante o governador interceder para que aquele governador desse àquele homem o perdão. De fato, já existia uma sentença. Mas eles conversam com a única pessoa que poderia perdoá-lo e retirar aquela condenação. Então eles vão até o governador, conversa, explica, e o governador se compadece e ele diz, ok, mas eu vou até lá, levar essa carta de perdão para ele. Então a história diz que esse homem se disfarça de pastor, de religioso, e ele coloca a carta de perdão no meio de uma Bíblia, e ele vai até lá conversar com aquele homem. E quando ele entra naquela cela para conversar com aquele homem começa a esbravejar, ele começa a atacar coisas, e ele começa a dizer, sai daqui, eu não quero saber de você, o que você veio fazer. Ele diz, mas eu tenho algo que vai te ajudar, você precisa me ouvir. Ele diz, eu não quero te ouvir, sai daqui, eu não tenho nada com você, me deixa. E após aquele homem tentar insistir algumas vezes, ele sai daquele lugar, e ele sai exatamente com aquilo que poderia livrar aquele homem. E o que dizia essa história é exatamente o que nós estamos falando aqui. Eu e você estávamos condenados ao inferno, à morte eterna, à separação eterna de Deus. Mas então o único que poderia nos perdoar, oferece a nós o perdão. É Jesus Cristo. E tudo o que Jesus faz comigo e com você é isso. Ele diz, você já tem uma sentença. Creia você ou não. O que eu ofereço a você é o perdão. O que eu ofereço a você é essa mudança de rota. E é o que Jesus fez comigo e com você. E eu sei que nós temos algumas pessoas aqui que talvez nunca entraram numa igreja, vieram para prestigiar. Aqueles que entenderam isso estão hoje para se batizar. Mas eu quero deixar muito claro, se você nunca ouviu isso, não é o erro que você cometeu que vai te levar ao inferno. É você não ter aceito o perdão de quem pôde te perdoar. É o perdão que nos tira dessa rota de maldição, de miséria, de escassez, de escuridão. Em Cristo Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus. Em Cristo Jesus, nós fomos feitos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. Amém. E a Bíblia diz que se Ele não poupou nem mesmo ao seu filho, seu único filho, como Ele não nos daria juntamente com Ele todas as demais coisas? Querido, Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana. E aquela mulher estava buscando água. E Jesus tem uma conversa interessante com ela, pedindo água para ela. E Jesus não, os judeus não poderiam falar com os samaritanos, então algumas coisas acontecem ali. E ela diz, como o senhor vai pegar água aqui? Ele diz, se você soubesse quem te pede água, você pediria a mim, porque eu posso dar a você água viva. Amém? E se você puder, leia essa história, mas vai contar exatamente isso. Uma mulher que estava no 6º relacionamento, buscando preencher um vazio dentro dela, com homens, com relação, com coisas naturais, que não era possível. Então Jesus encontra com ela e diz, ei, a sede que você tem eu conheço, e eu posso saciar a tua sede. Eu não sei qual é a sede, ou se você entrou aqui nesse lugar pela primeira vez. Mas eu quero e preciso te dizer, Jesus é o único capaz de saciar a tua sede. Jesus é o único capaz de saciar esse anseio pelo preenchimento dentro de você. Jesus é o único capaz de suprir aquilo que você de maneira natural tem tentado buscar. Carro não vai te dar, dinheiro não vai te dar, poder não vai te dar, fama não vai te dar. O que só Jesus pode dar a você. Amém? Amém. Eu quero que você fique de pé, nós vamos adorar o Senhor um pouquinho. A gente já vai para o batismo, mas eu quero gerar essa atmosfera mesmo, onde Deus é exaltado nesse lugar.
Amém? Você consegue fazer mesmo sem música alguma coisa aí? Hã? Você não falou que vai dançar antes de ver? Você não falou que celebra antes de ver? Cadê a música? Você não está ouvindo a música? Você não está ouvindo a música? Hã? Te exaltamos. Não existe outro além de ti. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos? Abra sua boca e exalta o nome dele. Não foi homem algum que te trouxe até aqui. Você está aqui porque Jesus te trouxe a esse lugar. Jesus te alcançou. É Ele quem vai mudar a sua vida. E já começou. Aleluia! Aleluia! Corações rendidos a você. Não existe vida melhor. Não existe vida melhor. Não existe. Não existe algo que nos dê mais prazer. Não existe algo que nos satisfaça mais do que te amar, Senhor. Do que te amar, Senhor. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Pai. Fique com os seus olhos fechados. Eu preciso te oportunizar. Continue adorando, fique tranquilo. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso hoje. Esse é o seu dia. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, Jesus não é uma religião. Jesus não é, entregar a vida a Jesus não é agora fazer parte dessa igreja, não. É ter a sua vida transformada, é passar de morto espiritual para alguém vivo espiritual. Ei, Deus está te possibilitando mudar de uma vez por todas a sua vida, e tudo aquilo que você gastou anos tentando preencher, todo aquele anseio que por anos você tentou saciar, se você essa noite compreendeu que Jesus é o único capaz de preencher o vazio do teu coração, levanta a tua mão, eu quero orar com você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Deus está te oportunizando. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Se você entrou neste lugar, levanta a sua mão direita bem alto, eu quero orar com você. Existe alguém? Existe alguém? Oh. Talvez você entrou neste lugar, não importa saber o que você viveu, mas você se afastou do Senhor, e você deseja essa noite devolver o controle da sua vida, reafirmar o seu compromisso com o Senhor. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Vamos, levante a sua mão. Você pode vir aqui à frente? Existe mais alguém? Vamos, vamos, essa é a sua noite. Essa festa não é só para eles, não. Essa festa é sua também. Cadê você? Você que deseja entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele, levanta a sua mão, vem aqui. Cadê você?
hoje fosse a pessoa que encontra com você, tendo comigo a carta que te perdoa. Eu tenho comigo a carta que vai te perdoar e te livrar do inferno. É Cristo Jesus. E é exatamente o que eu estou oferecendo a você essa noite. Você quer o perdão? Você aceita ser perdoado pelo único que pode te perdoar? Vamos, cadê? Cadê você? Vem aqui. Vamos, levanta a sua mão, eu quero orar com você. A Bíblia diz que o céu está em festa. O pai faz uma festa quando o filho volta. Você pode continuar adorando aí no seu lugar. Lembre-se, não sou eu, mas Jesus pode te perdoar. Aceita o perdão dele e viva livre do único que quer trazer peso e condenação sobre a sua vida. O diabo todos os dias tenta nos oprimir, todos os dias o diabo tenta dizer a nós coisas que em Deus não são verdade. Escute de Cristo Jesus essa noite: eu te amo, eu tenho um plano para a tua vida, eu estou querendo e desejando te alcançar. Se você está aqui, mais uma vez, levanta a sua mão, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar. Aleluia, 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 aleluia.